O Paulo sentiu tontura, não estava bem, aos 35 ele já tinha feito sinal para mim. E aí nós tomamos o gol, a gente perdia e eu preferi colocar um um meia, né, como volante, com melhor saída, melhor toque de bola, porque nós precisávamos fazer o gol para empatar a partida e tentar virar no segundo tempo. Então eu já pensei em utilizar o Dodô nessa função, porque ele não tem a característica do delay, por exemplo, de marcação, mas poderia produzir alguma coisa ofensiva pra gente, pifar melhor algum jogador nosso, o Osvaldo, o Edinho. Então nós jogamos praticamente com 5 atacantes, né? 4 atacantes, um meia e o Felipe, que é um volante bem ofensivo. O Dodô não tem condições de jogar assim 90 minutos, sentiu um pouco, jogou contra o Confiança, logo em seguida no domingo sentiu. Então nós estamos tentando condicionar bem o Dodô para quando ele voltar bem. Para jogar 45 ele jogou, eu acho que se sentiu bem. E a alteração por ele, não pelo delay, foi porque o momento do jogo pedia essa alteração. E o Paulo saiu porque não estava se sentindo muito bem dentro do campo. Ô Rogério, mais uma vez o Fortaleza no começo do jogo perdeu o gol com o Edinho e também perdeu o gol com o Júnior Santos. Sim. Isso atrapalhou mais o resultado do Fortaleza? Pois é, rapaz, se juntar os dois jogos, os dois clássicos que nós perdemos de gol na frente do gol, dá pra... Não sei se em um ano vai ter tanta oportunidade depois num outro ano seguido. Talvez ano passado a gente não teve tanta oportunidade tão clara de gol. Agora só perde quem tá lá, né? Edinho fez um ótimo jogo, Edinho fez um grande jogo. Só não teve 2 oportunidades do jogo passado, teve uma hoje, oportunidades boas de gol, mas ele vem rendendo bastante no jogo em si, no jogo combinado ele vem rendendo bastante e eu estou muito feliz com ele. E o Júnior é um velocíssimo jogador que quando a gente baixa as linhas a gente usa bastante ele, mas não tem ele tem que melhorar ainda essa parte de finalização. Isso não se melhora do dia para a noite, ele tem que treinar, trabalhar como a gente vem fazendo quando tem semana cheia. E quando a chuva deixa, porque quando a chuva não deixa, nós trabalhamos praticamente um dia com o campo inteiro, com condições de trabalhar. Mas vamos torcer para que também essa época de chuva, né, quando acabar, a gente tenha também melhores condições para trabalhar mais a equipe. O que foi que aconteceu com a sua equipe que pelo menos não me lembrava de tanto passe errado durante um jogo? Cara, eu me entristece muito, para ser sincero, porque eu sou um cara que tenho como base do futebol o passe. E quando você erra muito passe, em 9 minutos o Paulo tinha errado 5 passes. E aí Quinteiro errou passes fáceis, né? Uma coisa é você tentar uma bola enfiada, a longa distância e tal, e você errar. Aí eu até concordo, né? Mas errar passe curto, passe de 5, 6 metros, aí atrapalha bastante o rendimento da equipe no jogo. E é uma coisa que eu trabalho muito, sempre faço no mínimo 1 ou 2 trabalhos de passe, 10, 12 minutos por dia de passe, trabalhos de passe, desenvolvo sempre trabalho de passe com eles, num campo que não oferece as mesmas condições que o do Castelão. E a gente tem como característica, como força isso, né? O jogo combinado ano passado foi a equipe que mais passou no campeonato na Série B, que melhor passou na Série B. E hoje, no dia de hoje, nós erramos muito passe. Isso atrapalha muito o desenvolver do jogo, porque você entrega a bola para o adversário, cansa muito mais, né? Você vai desgastando cada vez mais, então tem que ter um pouquinho mais de calma, passar um pouco melhor para não cansar tanto. Com a bola você cansa menos do que sem. Você gostou da estreia do Araruna? Gostei, eu acho que ele ele também sentiu um pouco o calor esses dias aqui, não está tão acostumado, né? Eu acho que defensivamente ele foi bem e não é um jogador com tanta característica ofensiva, né? Um jogador para guardar a posição, mas como eu tinha um time com 4 caras, 4 atacantes, 2 9 e um 7 e um 11, e o meu volante no final era um 10, eu também não podia abrir a linha de trás, eu tinha que preservar no mínimo a linha de 4 para ficar ao menos razoavelmente composto defensivamente. E essa função, acho que o Carlinhos apoiou mais que ele, o que é natural, é característica. Ele tem uma característica defensiva melhor, um jogo aéreo que não chega a ser talvez como o do Tinga, mas é um jogo aéreo já melhor, ele é um cara corajoso, mas tem mais corpo, né? Protege bem essa bola aérea. Eu acho que ele foi razoavelmente, sentiu um pouco de cãibra no final, pediu para sair nos últimos 15 minutos, eu disse para ele que eu não podia tirá-lo, porque eu já tinha Osvaldo e Ederson muito cansado e eu tinha que gastar uma substituição com um dos dois no mínimo. E aí ele aguentou no limite que dava, eu disse para ele ficar até o meio campo, jogar até o meio campo, deixava o Carlinhos subir um pouco mais para tentar equilibrar um pouco o time. Rogério, em relação ao último jogo, você analisou o Ceará e Fortaleza num jogo, um resultado justo, que seria um empate com gols. Hoje, você acha que o resultado também foi justo? Eu acho que foi parecido, 2 jogos muito parecidos, cara. Eu acho que nós tivemos muita chance cara a cara,
E eles têm o que eles têm de bom, eles têm um bom jogo combinado, 2 volantes que jogam muito bem. Hoje eles tiveram de bom, né, os chutes do Carleto de longa distância, que eu acho que dá um pouquinho de trabalho, né, mas o Boeck foi bem nesse tipo de ação. Uma bola parada com bons jogadores de defesa, o Luiz Otávio cabeceia bem, Valdo bem, Roger alto, né, eles têm alguns jogadores, próprio, né, os volantes, 1,80 m, Fabinho e tudo ali, eles sempre causam um pouco de perigo nesse tipo de jogada. E teve acho que assim como nós tivemos um grande lance com o Edinho na frente do goleiro, o Roger também do outro lado teve um no primeiro tempo que nós achamos que estava impedido, mas eu acho que não estava, né? A bola voltou, né, de um rebote de escanteio. E eles também tiveram uma grande chance cara a cara. E os chutes de fora da área, como foi no outro jogo. Nós perdendo gols frente ao goleiro e eles também batendo muito de fora da área, dando trabalho pra gente. Rogério, a equipe voltou bem no segundo tempo, né? Sim. Bastante bem. Teve a ver com algo que você percebeu e passou ou também com a mudança do Dodô? Porque acho que principalmente. O primeiro tempo foi pouco tempo dele no jogo, né? Foi 2 minutos só praticamente no primeiro tempo. Acho que tem muito a ver com a mudança. Agora, eu não posso começar um jogo contra o Ceará jogando com 4 atacantes e mais um meia de volante, né? Aí seria uma loucura. Eu tenho que, no mínimo, preservar essa linha de 6 para que eu tenha, né, o Oswaldo e o Edinho um pouco mais solto, para que um dos 9 possa fazer o papel de 10 e o outro na área, né? Ederson e Júnior Santos, né? Agora, o segundo tempo melhorou pra gente, porque a partir do momento que eles baixaram a linha, aí já não tinha mais, o Júnior Santos para mim já não é daí o melhor 9 que eu tenho. Para uma linha abaixo, o Wellington ele é melhor, porque ele tem mais presença de área, é um 9 de origem mesmo, né? Então ele prende mais a atenção dos zagueiros. Você pode ver que no gol o Luiz Otávio está abraçado no Wellington. Se você ver, ele está abraçado. Então liberou o Ederson para entrar contra um zagueiro, né? E ele ocupando o espaço. Ele é um jogador que causa esse tipo de reação dentro da área. É um 9 que tem gols, né? O Júnior Santos é um jogador para linha mais baixa, de velocidade, para pegar e sair em velocidade. Quando o Ceará recuou no segundo tempo, era hora de colocar um 9 mais de área, porque nós tínhamos já a posse de bola pela entrada do Dodô, pela qualidade técnica que o Dodô deu para o time. Rogério, ainda continua a busca do meio campista para a equipe do Fortaleza, o meio mais avançado, para chegar junto com os atacantes? A gente procura um 10, sim. Nós temos o Dodô, nessa característica que eu vejo, e nós estamos à procura agora. Nós temos que achar o cara certo dentro das condições financeiras possíveis para o clube, né? Se a gente conseguir achar, nós vamos trazê-lo. Se nós não conseguimos achar, nós vamos gastar o tempo que nós temos necessário. O que nós não podemos é assumir compromisso e colocar o Fortaleza numa situação da qual ele não possa pagar o salário dos seus jogadores. No final seria incoerente da nossa parte. Um time que vem da Série B para A. Tem time que tem 6 meias. Né? Te dou um exemplo do Palmeiras. Se você contar, você vai achar 6, no mínimo 6 ou 7 considerados 10, né? Que podem fazer a função de 10. Nós não, infelizmente nós estamos atrás, mas dentro das possibilidades e da realidade do clube, dentro do orçamento que nós temos condições. Como eu fiquei por isso, falei logo 2 logo. O confusão em clássico, em futebol, tira um pouco o brilho do clássico. E, na minha ótica, quarta-feira é o jogo mais importante até agora do Fortaleza na temporada diante do Floresta, Rogério Ceni. Mas não é porque é o próximo, viu? Eu também achava hoje o mais importante. Até agora já acabou, agora já não é mais importante, já foi. Mas é um jogo que determina o futuro dentro do Campeonato Cearense. Infelizmente nós não tivemos, eu acho que em alguns jogos nós tivemos muita superioridade, mas não conseguimos um resultado. Que foi o Horizonte e o Ferroviário aqui. Nós jogamos contra o Ferroviário aqui, matamos o jogo, foi 0-0, e contra o Horizonte nós matamos, tivemos acho que 20, 25 oportunidades de gol e não conseguimos empurrar a bola para dentro, ainda conseguimos tomar um gol no final do jogo que nos dá a obrigação de vencer. Então nós vamos agora, nem tanto através de treinamento, mas vamos ver as alterações que a gente precisa fazer. Uma é certa, né, que é o Felipe, que não joga, né? Não joga. E aí nós vamos pensar recuperar os jogadores amanhã. Os que não jogaram treinarão amanhã às 16 horas e na terça-feira, dentro das possibilidades, a gente vai montar o time que entra em campo para o jogo de sábado, acho que é 9h30 da noite, se não me engano o jogo, né? A rodada toda, né? E aí nós vamos montar um time que ofereça as características que nós precisamos contra o Floresta, dentro do que o Floresta joga, dentro do que a gente tem possibilidade de fazer, porque nós precisamos dar vitória e nós precisamos botar o Fortaleza entre os 4 e daí começa tudo do zero, semifinal. Nós não podemos ficar fora disso sem mais pressão, mas é uma obrigação que nós temos em conseguir essa vaga. E a confusão do clássico? A confusão não é legal nunca, porque é uma festa muito bacana na arquibancada, né? Eu acho que bem
E hoje o torcedor do Fortaleza pagava ingresso, né? E veio num número fora de série, dividiu o estádio. E é a festa que o torcedor faz aqui, e vou dizer dos dois lados, viu? Do lado do Ceará, do lado do Fortaleza, muito bonita a festa. Isso aqui é tão raro no Brasil, é tão especial, porque a maioria dos clássicos é com uma torcida só, né? E aqui ainda a gente consegue, mas que seja difícil controlar, e daí é necessário um exemplo dentro do campo para que o torcedor também tenha paz nas arquibancadas. Então eu no momento estava de costas, não vi o porquê que começou, eu não tenho nem noção do que começou. E uma pena ter jogadores expulsos, a confusão não é um exemplo que a gente deva seguir, não é uma coisa que a gente deva levar. O último clássico foi bonito, bem jogado, sem briga em campo, e ao menos eu não tive notícias de briga fora. Eu espero que o incidente em campo não atrapalhe cada um voltar para sua casa, as duas torcidas voltarem em paz para casa, mas que a gente não repita isso. Pelo que apresentou o Boeck, permanece no gol para o próximo compromisso? Próximo compromisso, nós vamos analisar. O Felipe está de volta, né? O Felipe tem o Campeonato Cearense, o Boeck a Copa do Nordeste. Vamos ver que se o Felipe estiver bem recuperado, ele volta, senão o Boeck continua, jogou muito bem os dois jogos. Os dois vêm jogando bem, são dois ótimos goleiros, não tenho preocupação nenhuma com o goleiro, tenho certeza que está bem servido. E fiquei contente também pela marca, 100 jogos do Boeck, se eu não me engano, hoje, né? Dá os parabéns, isso é bacana, fez um bom jogo novamente, tá de parabéns pelo trabalho que realizou contra o jogo contra o Confiança, jogo contra o Ceará, que substituiu o Felipe, que jogaria, e nesse jogo também de hoje fez uma ótima partida de novo. Rogério, o que faltou hoje para a tua equipe conseguir chegar ao segundo gol e sair hoje com a vitória? Nós criamos as oportunidades, as chances a gente teve de gol, claro, de novo, nós não podemos negar. Eu acho que foi mais até, apesar de ter menos chances, nós tivemos mais domínio de jogo que no último domingo. No último domingo nós tivemos menos controle de jogo, mas nós tivemos mais oportunidades reais de gol. Mas nós tivemos lá Edinho cara a cara, Júnior Santos sem goleiro, o goleiro já tinha ido na bola do Quinteiro. Nós tivemos o gol, tivemos outras jogadas bem trabalhadas, finalizações. Eu vejo assim do lado positivo, deixa eu analisar para você. Ano passado a gente vinha jogar Fortaleza e Ceará, sabendo que o Ceará tinha um time muito superior ao do Fortaleza quando foi construído o time do Campeonato Cearense. Eu acho que o Ceará tem um entrosamento, tem o fato de ficar 8 anos na Série B, 7 ou 8, não lembro exatamente, né? E ter 8 anos, e ter estrutura formatada, um centro de treinamento talvez um pouco mais desenvolvido. Mas hoje o torcedor do Fortaleza vem e vê jogos iguais, coisa que no ano passado a gente não conseguia enxergar. Ganhar ou não ganhar, fazer o gol, as oportunidades aparecem. E eu acho que esse está sendo o mais importante. E dois clássicos, eu acho que 2 clássicos bem jogados, com chances para os dois lados. Então, assim, hoje o jogo se torna, mesmo com muitas percas que nós tivemos, né? A saída da nossa dupla de zaga titular, o Gustavo não estando mais aqui, a gente começa a ter uma identificação melhor de time, onde a gente pode confrontar uma equipe que estava no passado jogando a Série A, ou a Bahia, que veio aqui. A gente sabe da força do Bahia, eu gosto muito do time do Bahia, é um time de muita qualidade, mas a gente conseguiu confrontar. O CSA veio aqui, nós dominamos o jogo, ou seja, a gente está melhorando devagarinho. Acho ainda que falta muito para você dizer assim, não, tem um time para permanecer na Série A. Mas nós também temos mais um mês para trabalhar e melhorar o time, achar algumas peças que faltam, algumas que se não tiverem condições de render, que a gente possa também fazer essas trocas, né, para que a gente possa ter uma chance real de permanência, que é o maior objetivo do Fortaleza na Série A. Rogério, esse meio que vocês tanto buscam é o Nenê? Poderia ser um jogador que tem talento para exercer essa função, lógico. O que a gente busca é poder ter alternativa. Quando o Dodô não faz essa função, tem um outro cara que possa fazer, o que é natural numa equipe, ter no mínimo 2 jogadores por posição. Não jogou o Tinga hoje, jogou o Araruna. Se não jogar o Carlinhos, joga o Bruno. Agora o Bruno machucado, né, tá o Carlinhos, enfim. Nessa questão, nós também não temos um 10 além do Dodô com característica de 10. Por isso que a gente até muda o estilo de jogar, porque a gente sabe que no momento que tem que substituir, você tem que mudar o jeito de jogar. Então é melhor às vezes você encarar já uma mudança desde o início, onde você tem, por exemplo, velocista, a gente tem para botar, mas o 10 a gente não tem para trocar, né, ainda, né? E como o Dodô não está ainda para 90 minutos, 2 jogos seguidos, preferiu às vezes você mudar um pouquinho o esquema de jogo até que você tenha essa peça para adaptar o time. Aí você pode manter o mesmo sistema de jogo, trocando apenas a peça, o jogador que exerce aquela função. Ouvimos aí a